Campina Grande, quarta-feira, 26 de agosto. Direto de Campina Grande para o Norte e Nordeste, para o Brasil e, por que não dizer, para o resto do mundo. Eu aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos internautas que estão conosco, a exemplo do casal Anderson e a esposa Eveline, que estão na Espanha nos assistindo, ao nosso irmão Daniel, lá nos Estados Unidos, filho natural aqui de Campina Grande, ao pastor Jacques e a família lá em Guadalajara, no México, pastor Sérgio em Caracoles, também no México. Louvamos a Deus por tantos quantos estão conosco, nos assistindo todos os dias. Nessa manhã, continue com seu coração aberto e receptivo, porque logo mais você terá a oportunidade de ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Roberto Marques, da Catedral 13 de Maio. Continue conosco. Mas antes, quero deixá-los com esta belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião. Dizia assim, meu Senhor, irei até Jerusalém. Importa ser preso e sofrer, ser crucificado também. Após 3 dias ressurgirei, depois para o céu subirei. À destra do Pai me assentarei. Chegando em Jerusalém, cumpriu-se a escritura também. Resolveram prender e maltratar meu Senhor. Qual cordeiro mudo aceitou a pesa da cruz, carregou, depois crucificaram o meu Senhor. Crucificaram meu bom Senhor, porém ele ressuscitou. Perante os fiéis se mostrou, dizendo-me a paz eu vos dou. Subiu para os céus meu bom Senhor, com a rica promessa deixou. Convosco estarei e para sempre estou. Levou-os até um lugar chamado Betânia, e lá levantou as mãos para os céus e os abençoou. A Santa Escritura explicou, prometeu um consolador. Depois uma nuvem os separou. E estando eles reunidos, lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempo, épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estendo-lhes com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele há de vir, assim como vistes ir. Ficaram no monte os fiéis, com saudade olhando para os céus, bem tristes porque
céus os deixou. Porém Jesus tem compaixão, um anjo urgente enviou, e bem perto deles assim falou, dizendo: varões galileus, que estáis para cima a olhar, este Jesus foi erguido nos altos céus, consolai-vos que ele voltará, e do mesmo modo virá, assim como foi, ele voltará. Salmo de número 73. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Asaf, um homem de Deus, diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a sua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. A vida é como a batida do coração. Se você for ao monitor de uma UTI e você vai fazer uma visita a uma pessoa qualquer, você vai encontrar lá aquele risquinho subindo e descendo. Um dia você está bem, um dia você está mal. Um dia você sobe, outro dia você desce. E isso é vida.
Isso é viver. Porque no dia que o seu monitor fizer, sua vida acabou. E nós precisamos estar preparados para os altos e baixos que a vida nos reserva. Um dia eu, fazendo agora 33 anos, né, já fez na verdade, eu venho de uma família disfuncional, meus pais já morreram, eu sou baiano de Juazeiro, às margens de São Francisco, nasci ali. Eu não fui criado num lar evangélico. Eu fui criado tomando banho de pipoca e tomando passe de irmã e mãe Francisca. Mas aquela vivência, também não me trazia felicidade. Eu vivia na angústia. E um dia, há 30 e tantos anos atrás, o Senhor me chama graciosamente, com amor eterno lhe atraí, me tirou, não é, literalmente do lamaçal, porque eu me lembro como hoje, em uma sexta-feira da paixão, eu comprei um garrafão de 5 litros de vinho e disse, vou beber o sangue de Jesus. Saí bebendo e dando para os outros, porque é uma tradição que o povo diz, vamos beber vinho na Semana Santa, aí, né, tem até uns crentes que se empolgam e vai também, né? E aí eu me vi, sexta-feira da paixão, caído na lama, deitado ao relento, quase em um coma alcoólico, acreditando que era feliz, e na verdade eu continuava vazio e triste, porque a vida em si, ela já tem seus altos e baixos, e longe de Deus e sem Deus na alma é só baixo e baixo e baixo. No sábado de Aleluia, eu fui convidado por alguns jovens da congregação na Arlade de Juazeiro, e eu fui para a igreja, e de lá eu nunca mais saí da casa de Deus. E talvez alguém dissesse assim, a partir de agora meus problemas acabaram. Tabajara, não tem Tabajara? Tinha organizações Tabajara, os seus problemas acabaram. A partir de agora é só glória, é só felicidade. A primeira coisa que aconteceu foi a perseguição dentro da minha casa. Ninguém era crente. Eu comecei a ser chamado de vagabundo, de fanático, que só queria ir para estar dentro da igreja. Eu digo, oxente, que é isso? Sou um crente agora, deixei a beberagem de lado, a prostituição, não é? A minha vida agora é outra. Era para tudo estar às mil maravilhas. Mas não é assim, meus irmãos. Os crentes precisam urgentemente entender que o fato de nós sermos servos de Deus não nos tornam imunes às adversidades da vida. Tem muito crente que um dia andou conosco, caminhou conosco, anos e anos com a gente, no primeiro arroxo, no primeiro acocho da vida cristã, hoje não anda mais conosco. Quando foi que Cristo disse que andar com Ele ia ser um mar de rosas? Pelo contrário, ele dizia, no mundo tereis, mas tendo bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Isso acontece com a igreja também. A igreja é assim, a igreja também tem altos e baixos, né? Uma vez um pastor amigo meu disse que igreja é que nem time de futebol, tem que aproveitar a fase para fazer muito gol, distanciar do segundo colocado, porque nós somos feitos por seres humanos. Então a vida é como uma batida no coração. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. É importante a gente pensar sobre isso. João,
o evangelista, na sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 3, ele diz: os seus mandamentos não são penosos. O evangelista Mateus escreve de que Jesus disse que: tomai o meu jugo, o meu fardo é leve. Então, se os mandamentos dele não são penosos e o fardo dele é leve, como é que os crentes ficam dizendo aí que seguir a Jesus é difícil? Como é que a gente diz que seguir Cristo é difícil? Se ele está dizendo que os mandamentos não são penosos, os mandamentos dele não são penosos, e que ele está nos dando o jugo, o fardo dele, dizendo: ó, troque aqui, ó, pega o meu que é pesado, é leve, e fique com o meu que é leve, me dê o seu que é pesado. E muitos cristãos dizem como é difícil ser crente. Bonhoeffer, falando sobre a graça barata, ele disse: não é difícil ser crente porque os mandamentos não são penosos. Difícil é eu deixar minha carnalidade. O crente sofre no mundo porque é carnal. Ele quer dinheiro demais, ele quer luxo demais, entendeu? Ele não quer sacrifício. Jesus já se sacrificou. Não estou falando de sacrifício para salvação, mas quer ter uma vida cristã imune às dificuldades. E Jesus Cristo, veja só, Deus se fez homem para sofrer como escravo, se fez servo, se esvaziou, kenoses, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Então Deus se fez homem, e o homem é um ser que aspira a ser Deus. Ele quer ser maior do que todo mundo, quer ser o melhor do que todo mundo, quer ter mais do que todo mundo, e esta erva daninha penetrou dentro das igrejas, por isso muita gente sofre. Quando eu fazia psicologia na UFCG, eu nunca me esqueci disso. O professor disse assim: a gente sofre até porque tem poder de escolha. Às vezes as mulheres têm muitos, não todas, né? Tem muitos vestidos a escolher, abre o guarda-roupa, meu Deus, qual que eu vou vestir hoje? Sofre porque tem muito. Se tivesse só um, ela não sofria. Eu apresento uma coisa, meus irmãos, olhem. Eu acabei de comprar meu apartamento. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Pois é, depois de tantos anos morando de aluguel. Vou morar ali na Floriano Peixoto. Nem imaginava isso, mas Deus foi proporcionando e compramos nosso apartamento. Vamos morar ali. Mas acho que Deus me deu no momento que eu estava preparado para ter, porque na minha vida não mudou nada. Há uma gratidão no meu coração. Apenas não vou precisar mais pagar para os outros, vou pagar para mim mesmo. Porque a gente não pode caminhar fundamentado naquilo que os olhos físicos veem e que a mão apalpam. O nosso lar futuro e celestial não é aqui. É em Cristo e com Cristo, para sempre e para Cristo. Então a vida tem esses altos e baixos, meus irmãos. Mas aí a história da humanidade, ela é contada, meus irmãos, a partir de muitos pensamentos humanos, e a história se divide de pré-modernidade, uma época em que os homens não sabiam explicar os efeitos da natureza, diziam: é um Deus, trovão é um Deus. Aí vem a modernidade com o advento das ciências e descobre que o trovão não é um Deus, mas é o choque das nuvens. A ciência começa a explicar, não é? O que acontece quando chove. O que chove é a condensação das nuvens que joga água. E aí a ciência, o homem começou a achar que ele agora não precisa de Deus, porque ele descobriu cientificamente a explicação para todas as coisas. A modernidade. E aí veio o motor
né? A vapor, veio a tipografia, veio os desenvolvimentos diversos, e aí veio os pensamentos chamados iluminista, a razão, que diz agora, nós somos senhores da nossa vida, não precisamos mais de nada, nem de Deus, nem de ninguém, Deus morreu. E aí descobriram que também a idade da razão, que as ciências não traz a estabilidade e a felicidade para os homens. Agora vamos para a pós-modernidade agora. Vamos agora para os fundamentos pós-modernos. 14 de julho de 1789, alguns marcam que a partir dali se deu a pós-modernidade com a queda da Bastilha, quando o rei da Inglaterra sucumbiu, também de tanto massacrar o povo para manter o luxo da corte. O povo não aguentou mais, invadiu e libertou a nação do reinado, e as autoridades foram questionadas. Se antes tudo explicava em Deus, agora Deus não é mais necessário e vamos questionar todo e qualquer poder absoluto. Sob o domínio do humanismo. E aí vem hedonismo, vem pragmatismo, vem enfim, vários fundamentos aí que vão construindo. Por exemplo, o pragmatismo é a busca do resultado. A gente não tem visto isso com a fé? As pessoas afluindo a muitos templos, e vai até inaugurar um novo agora aqui em Campina Grande. As pessoas vão pragmaticamente em busca de resultados imediatos materiais. Você é abençoado se você tiver uma casa com piscina. Onde eu vou morar vai ter piscina. Olha que coisa boa. Mas eu sou abençoado por causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa da minha salvação, por causa da misericórdia. Meu Deus, quantas pessoas morando em mansões vazias, não tem ninguém. Eu estava um dia desse acompanhando a vida de Michael Jackson. Eu até imitava, que eu sou da época de Thriller, que surgiu no Fantástico. Eu era adolescente, um jovem famoso e rico, um artista excelente, mas vivia ferido na alma profundamente. Tomava analgésicos fortíssimos para aliviar suas dores físicas e também da alma. Eu estava vendo Whitney Houston, está lá a mansão dela, abandonada, o mato comendo, morreu numa banheira, estava com sinais de overdose, e pouco tempo depois a própria filha, uma voz lindíssima, criada numa igreja, porque a felicidade verdadeira e a alegria não estão nas coisas, não está na fama. Elvis Presley cresceu numa igreja pentecostal nos Estados Unidos e morreu no desespero. E você vê hoje em dia muitos crentes indo na mesma vibe, colocando a sua felicidade nas coisas materiais. Um dos fundamentos da pós-modernidade é o materialismo. Jesus nos ensinou que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é material, meus irmãos, sempre será acréscimo. Não se mede a bênção na vida de um crente por aquilo que ele tem, mas por quanto da presença de Deus está na vida dele. Este salmo é uma ilustração do que pode acontecer quando permitimos que a nossa fé em Deus seja obscurecida, suplantada ou mesmo sepultada pelo sentimento de autopiedade e encantamento do mundo. Autopiedade, autocomiseração. Ninguém me vê, ninguém me ama, ninguém me quer. Permita-me contar uma história. Numa faculdade aconteceu de que havia um jovem muito feio,
E esse jovem achou de se apaixonar pela moça mais bonita da escola. E aí aquele amor dentro dele, e ele com vontade de se, como é que eu chamo? Como é de chavecar não? Como é que diz? De se declarar àquela jovem. Aí ele ficou durante um ano com aquele amor retido, não teve coragem. Aí no segundo ano que voltou para estudar novamente, aí aconteceu um fato interessante, que ele ia passando na frente da sala do diretor e escutou quando o diretor tinha chamado a menina lá e disse: olha, minha filha, você está devendo demais. Seminarista é assim muitas vezes, né? Devendo, se apagando, arrancando os cabelos para pagar, né? E aí quando chegou ele ia passando em frente, já no segundo ano, ele já estava com um ano de amor ali acumulado. E o diretor disse: minha filha, você está devendo demais, pague sua dívida. Aí ela começou a chorar: você vai ter que trancar. Aí ele tinha passado e escutou, viu quando ela saiu chorando e foi lá: diretor, não manda ela embora não, eu vou pagar a dívida dela. Ele disse: rapaz, como você vai pagar a dívida dela? Não, eu vou pagar, eu vou trancar os meus estudos e vou trabalhar e pagar a dívida dela. Não faça isso, você é nosso melhor aluno. Não, diretor, é porque eu a amo muito e eu quero pagar essa dívida para ela, mas por favor, não diga nada. Aí ele foi passou um ano fora vendendo livro, trabalhando, pagou toda a dívida dela. No ano seguinte, já não entrou para o terceiro ano, voltou. Se matriculou, foi estudar e ele criou coragem. Aí se passou um ano só pensando nela, aquela coisa toda. E aí chegou para ela, no meio de todo mundo na sala assim, e disse: eu posso falar com você, todo envergonhado e acanhado, que é assim, o bichinho não era muito bonito, né? E quando a pessoa não é bonita nos padrões da sociedade, já se sente acanhado. Aí chegou para ela assim: olha, eu queria falar, todo discreto, eu queria falar que eu te amo. Corajoso. Ela deu aquela olhada assim, né, dos pés à cabeça, aquela fitada, secou, né? Olhou para os pés à cabeça, depois voltou, olhou de novo e disse: você não se enxerga não, é? Não, eu sou a moça mais desejada aqui dessa sala, dessa escola. Não se enxerga, cara. Felizmente o diretor ia passando quando viu a cena. Aí chamou ela aqui: vem aqui, entra aqui na minha sala. Ela entrou. Você se lembra quando eu disse que você estava devendo e que você tinha que pagar a sua dívida? Ela disse: lembro. Mas você se lembra também quando eu disse que alguém ia pagar para você, só que pediu que não dissesse? Lembro. Eu quero dizer que quem pagou a sua dívida foi exatamente esse rapaz aí que você acabou de rejeitar. Olá, irmãos, somos Ginarte e Norma Barradas, diretores da Universidade da Família, currículo de paternidade bíblica, falando direto aqui de Pompeia, interior de São Paulo. Estaremos com vocês de 30 de outubro a 1º de novembro no encontro Casados no Senhor. Será um prazer para nós estarmos juntos com todos vocês de Campina Grande, todo o estado da Paraíba e também dos demais estados que compõem a região Nordeste. Aumente as suas expectativas no Senhor para tudo que Ele tem para fazer por nós e na nossa vida. Se você já está inscrito, nos veremos em breve. Se você ainda não se inscreveu, corra, porque daqui a pouco as inscrições se encerram. Até lá, se assim o Senhor nos permitir. Vem aí! Vem aí! O 10º Congresso de Homens da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Garden, em Campina Grande, Paraíba. Presença dos pastores Hernandes Dias Lopes, Aurivan Marinho, Ismael Ornilo, André Soares, louvor com Sérgio Lopes. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Faça sua inscrição. Serão dias abençoados na presença de Deus. Real Bus,
70 anos transportando sonhos e vidas. Com mais de 70 anos de história, a Real Bus é referência no transporte intermunicipal na Paraíba, especialmente na icônica rota João Pessoa-Campina Grande. Desde sua fundação, a empresa tem superado desafios e conectado pessoas, transformando cada viagem em parte de uma rica história de dedicação, segurança e confiança. Eu espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas você está convidado para que amanhã esteja conosco para ouvirmos outra vez o pastor Roberto Marques. Tenham todos um bom dia, uma manhã ou uma tarde ou uma noite abençoada e até amanhã, se Deus assim nos permitir.